Um versículo muito conhecido por todos, mas eu quero trazer algumas verdades, talvez antes não conhecidas de todos, em cima dessa passagem onde Jesus fala isso para os seus discípulos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 20. Ensinando-os a obedecer. Ensinando o que, gente? A tudo aquilo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Deus, ela será verdade em nossas vidas nessa noite. Que essa palavra encontre o coração aberto de cada um que estiver aqui, pronto a receber, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero comentar aqui com a igreja um curto período de tempo. Então, peço que vocês se atentem agora, ouçam a palavra do Senhor, fixem seus olhos, os seus ouvidos, a sua atenção, o seu coração, sua mente aqui, porque Deus pode falar no seu coração, e eu espero muito que Ele fale. Jesus nos ensina pelo menos aqui 3 passos para cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. Quantos passos, pelo menos? 3 passos, isso. E eu aprendo com essa passagem, o primeiro passo é que nós como filhos devemos ser obedientes. Repita comigo, obediência é o primeiro passo que eu preciso ter em minha vida para cumprir o propósito de Deus. Amém? Ele fala, portanto, ide. Isso é uma ordenança, não é se você quiser, você vai. Não é se você sentir vontade, se você sentir desejo, se você gostar de algo, você vai lá e faz. Não, é uma ordenança que ele dá. Ele diz, portanto, ide. Portanto, ide. E essa palavra, ela não foi apenas para os discípulos. Se ela está na Bíblia registrada, ela é para toda a sua igreja. Quantas são igrejas do Senhor aqui? Então não é para mim que sou um dos pastores, não é o pastor Rogério, não são os líderes de célula, é para toda a igreja essa grande comissão e essa ordenança. Amém, igreja do Senhor? Portanto, ide. E ele fala nesse mesmo versículo que ele volta para os céus. E quando ele volta para os céus, normalmente, quando nós, como discípulos, né, eu fico imaginando ali os discípulos, andaram com ele 3 anos, 3 anos e meio, com Jesus todos os dias, se apoiando na liderança do Pai, se apoiando na liderança do seu mestre, se apoiando ali em tudo que ele fazia. Se eles davam um passo, eles davam outro atrás. Se Jesus parava, eles também paravam. E aí quando Jesus ele volta para os céus, ele deixa essa ordenança. Eu não sei vocês, mas eu me coloquei no lugar dos discípulos, num sentimento não de abandono, mas num sentimento de talvez insegurança. Porque quando nós temos alguém para nos apoiarmos a todo momento, nós nos sentimos seguros, sim ou não? Nós nos sentimos seguros. Mas quando essa referência de segurança, essa referência de proteção não está mais conosco, o nosso sentimento é de insegurança, às vezes. O nosso sentimento é de, e agora? O que eu vou fazer? Para onde que eu vou ir? Sendo que Pedro mesmo diz, para onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Então eu quero ficar pertinho aqui do Senhor. Fisicamente, estou dizendo aqui, porque Jesus estava fisicamente com eles. E uma coisa que eu reparo é que os discípulos, eles ouviram aquela ordenança e eles, mesmo na ausência física de Jesus, eles obedeceram. Repita comigo, os discípulos obedeceram o ide. É muito bom, irmãos, quando nós ensinamos os nossos filhos. Eu agora sou pai de 2. É muito bom quando nós ensinamos os nossos filhos e eles obedecem. É ou não é, Ângelo?
É muito bom, é um sentimento assim de realização, de prazer. Mas às vezes nós nos alegramos muito pela obediência dos nossos filhos, dos nossos liderados, dos nossos filhos na fé, na nossa presença. Mas mais emocionante ainda, melhor ainda, é quando nós percebemos que os nossos filhos estão obedecendo aquilo que nós os ensinamos em nossa ausência. Preste atenção nisso. O Isaac, quando ele vai para a casa dos meus sogros, que é lá em Governador Valadares, e às vezes eu não consigo ir. O pessoal lá, todo mundo é cruzeirense, casa toda lá é cruzeirense. Misericórdia, né, irmão? E aí chega lá, eles ficam lá, Cruzeiro, Isaac, Cruzeiro, Isaac, Cruzeiro. E aí o que ele fala? Cruzeiro não, Galo. Gabriela até grava e me manda. É isso aí, ó, obedecendo na minha ausência. Porque foi gerada uma identidade nele, foi gerado um princípio nele. É claro que eu estou falando aqui de time de futebol, né? Mas vai muito mais além. Vou me alegrar ainda muito mais quando ele for para a escola e ele não negar Jesus no meio de uma roda onde pessoas negam a Jesus. Porque os princípios e ensinamentos que eu tenho passado para ele, como pai, precisam ser obedecidos não somente na minha presença, mas também na minha ausência. Quantos estão comigo? Diga amém. Amém. E aí eu quero a atenção da igreja, porque às vezes nós obedecemos a Deus quando nós estamos aqui na presença dos irmãos, na presença do Senhor, cantando, louvando, ouvindo uma palavra. Mas quando nós estamos ausentes, entre aspas, desta presença, deste mover, nós não obedecemos à voz dele. Nós não, de fato, honramos a voz do nosso Pai, que claramente fala nos nossos corações, porque ele disse: eu vou deixar o Consolador, o Espírito Santo, para andar com vocês todo o tempo. Ou seja, ele não está fisicamente conosco mais, mas ele está no nosso espírito, dentro de nós em todo o tempo, porque ele é onipresente. E o problema é que quando nós, como filhos de Deus, no momento onde nós achamos que estamos sozinhos, não obedecemos, nós estamos desonrando a Cristo. Nós estamos desobedecendo aquilo que ele nos ordena fazer. E esse versículo ele fala, portanto, ide, fazei discípulos. Fazer discípulos nada mais é do que gerar a imagem de Cristo que foi gerada em mim. A imagem de Cristo foi gerada em mim e eu preciso transferir essa imagem de Cristo para outras pessoas. Amém, igreja? E essa imagem ela só pode ser transferida para outras pessoas se eu der testemunho, se eu for obediente, se eu cumprir os princípios bíblicos, se eu ouvir e obedecer a voz de Cristo. Amém, irmãos? É isso. O primeiro passo é obedecer. E obedecer o ID. O ID é resplandecer a glória de Deus que está dentro de mim. Não somente obedecer aqui no culto, não somente obedecer lá na célula, não somente obedecer nos ambientes preparados para isso, mas nos ambientes adversos, nos ambientes diferentes, onde talvez só você é luz, onde talvez só você é sal. E a palavra de Deus diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Se a luz não servir para iluminar, do que ela serve? Se o sal não servir para temperar, de que ele serve? Aleluia, irmãos. Então esse é o primeiro passo para cumprirmos o propósito de Deus em nossas vidas: obedecer. O segundo passo é que quando eu vejo ali os discípulos andando com Jesus tanto tempo, eu creio muito no aprendizado por assimilação. Então o segundo passo é aprender por assimilação. Repita comigo: aprender por assimilação. Eu quero abrir no livro de João, capítulo 13, 15 em diante. Olha o que está escrito. Olha o que Jesus fala: eu dei o exemplo para que, como eu fiz, também o façam. 16. Em verdade lhes digo que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, e nenhum enviado é maior do que aquele que enviou. Olha só, versículo 15 ele fala:
eu dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês também façam. Quando Jesus ele vai exercendo ali o seu ministério, né? Ele vai fazendo obras, ele vai fazendo coisas, e ali os discípulos andando com ele começam a aprender por assimilação. Muitas das vezes eles nem aprendiam pelaquilo que Jesus falava com eles, porque as reuniões com eles, pelo menos listadas na Bíblia, são poucas. Poucos momentos Jesus chamou os discípulos para perto para passar algum ensinamento. A maioria do ensinamento que os discípulos tiveram era simplesmente vendo como ele fazia. E é engraçado demais como um filho olha para o pai, e eu percebo isso hoje, e ele quer repetir tudo que nós fazemos, sim ou não? Quantos pais nós temos aqui? Levanta a mão com o braço tudo assim. Não é demais quando você faz alguma coisa, o seu filho vai lá e faz exatamente igual você faz? Isso é aprender por assimilação. Se meu pai fez, eu vou lá para fazer também. Olha que engraçado. Ontem eu tenho uma mania muito feia. Eu acho que só eu. De vez em quando eu estou na rua assim e começo a cuspir. Eu vou lá e cuspo assim na rua assim. E aí esse dia para trás o Isaac começou a cuspir dentro de casa. Aí a mãe dele está assim: de onde esse menino aprendeu isso? Eu falei: não sei, rapaz. Não sei. Aí ontem eu estava descendo com ele no colo aqui. Aí veio a mania de novo. É automático, né, Gil? Não sei quem que tem essa mania também, não precisa falar. É automático, falei: cuspi. Aí a menina falou: cuspiu também, caiu no meu braço. Eu falei: Isaac. Aí eu lembrei que eu tinha acabado de cuspir, não deu nem um segundo. Eu fiz, ele foi lá e fez na hora. Aí eu olhei para a Gabriela assim: vou falar o quê? Não tem nem como eu corrigir. Eu vou corrigir uma coisa que eu mesmo fiz de errado. Por isso a responsabilidade que nós temos de ensinar os nossos filhos no caminho. Essa passagem que fala em Provérbios é muito verdadeira. Muitas das vezes a gente ensina os nossos filhos o caminho que deve andar, mas na verdade o versículo não fala isso. O versículo fala: ensina a criança, o teu filho, no caminho. Ensinar no caminho é você estar junto no caminho. Ou seja, é você fazer o certo e ensiná-lo a fazer o certo. Porque se você faz o errado e ensinar ele a fazer o certo, ele não vai fazer o certo, ele vai fazer o errado. Vocês estão me entendendo, igreja? Sim ou não? É isso. E da mesma forma que os nossos filhos aprendem coisas ruins, eles aprendem por assimilação coisas ruins, eles também aprendem coisas boas. Se você ajoelhar na sua cama, e eu já fiz isso algumas vezes, para ver como que funcionava ali a atitude do Isaac, e é dito e feito, irmão. Às vezes a gente fala assim: vai orar, menino? Vamos orar? Não, não quero. Às vezes é assim, né? Criança é assim. Mas se você vai lá e dobra seus joelhos ao chão e começa a orar, automaticamente o teu filho senta do seu lado e começa a orar também. Isso já aconteceu todas as vezes que eu fiz isso com ele. Porque não é muito do falar, é muito do agir. Não é do falar, é do agir. Já cansei de falar com ele assim: Isaac, vai guardar seus brinquedos. Ele não guarda. Mas quando eu começo a guardar, automaticamente ele começa a guardar junto. Amém, igreja? Vocês estão entendendo isso? Porque nós, como pais e mães, como pessoas que têm família, que somos líderes de uma casa, precisamos entender essas verdades do reino. Nós precisamos entender essa responsabilidade que nós temos dos nossos filhos, dos nossos discípulos. Eles aprendem naquilo que nós fazemos. Se eu começo a faltar de culto, meu discípulo começa a faltar de culto também. Se eu começo a chegar atrasado nos cultos, meu discípulo também vai começar a chegar atrasado. Se eu começo a dar desculpas para a obra de Deus, meu discípulo também vai começar a dar desculpas. Se eu começo a fazer coisas contrárias ao que Deus nos ensina a fazer, os meus filhos, os meus discípulos também começarão a fazer isso. Essa é a minha responsabilidade. Essa é a responsabilidade da igreja do Senhor. Então nós temos que aprender e ensinar também por assimilação. Aprender como filhos e ensinar como pais o caminho do Senhor e no caminho do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. 1 Coríntios fala isso, 15:33.
Olha lá, aqui está escrito: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Por quê? Porque se você começa a andar com pessoas, você começa a fazer as mesmas coisas que essa pessoa. Quando você começa a andar demais com uma pessoa, você começa a pegar as manias, você começa a pegar os trejeitos. Hein, Anjo? Se eu for lá para a Bahia, passar uma semana lá, eu vou voltar falando: oxente, bichinho, maninha, painho. Sim ou não? Parece que impregna a cultura daquele ambiente. Da mesma forma, você já começou a falar uai? Já começou a falar uai? Comer pão de queijo? É isso. Porque o ambiente que nós estamos e as pessoas com que nós nos relacionamos moldam também a nossa cultura e o nosso caráter. Começamos a assimilar como essas pessoas fazem. Meu irmão, deixa eu te dar uma palavra do Senhor nessa noite. Se você está no meio de pessoas corrompidas pelo pecado, sai do meio dessas pessoas. Ou então, seja um agente de luz para transformar o caráter dessas pessoas em nome de Jesus. Mas se você vê que não tem jeito, sai de perto, porque aquele que não influencia acaba sendo influenciado, uma hora ou outra. Sem você perceber, você vai começar a ser influenciado por aquelas atitudes erradas. Para de viver de rolo, meu irmão. Para de viver enrolado. Você percebe que você vivendo uma vida de rolo, de coisas erradas, você está influenciando as pessoas que andam à sua volta também? Talvez você aprendeu com alguém isso, e agora já é natural para você viver dessa forma, e assim agora você começa a passar isso para frente. Talvez as pessoas que estão à sua volta também começam a viver dessa mesma forma, sempre enrolados, sempre endividados, sempre mentindo, para tentar ganhar um tempo, para tentar fazer alguma coisa diferente lá na frente. Isso não é a palavra de Deus para as nossas vidas, de maneira nenhuma. Talvez Deus esteja falando no coração de algumas pessoas neste momento agora, eu sinto isso. O ambiente que nós estamos, se nós começarmos a andar em lugares e ambientes que podem nos corromper, nós seremos corrompidos uma hora ou outra. Uma hora ou outra. Então, por isso a importância de você congregar. É por isso a importância de você participar. É por isso a importância de você estar junto de pessoas que vão te levar para frente. Porque você vai começar a assimilar coisas sobrenaturais em sua vida, e você vai começar a viver algo sobrenatural na sua vida também. Amém, irmãos? Por isso a importância de andar com pessoas que já estão aonde você quer chegar, num nível de espiritualidade maior, no nível de unção maior, no nível de oração maior. Ah, mas eu não sei orar, não consigo, eu tenho preguiça, eu não sei como é que eu começo a ler a Bíblia. Ande com pessoas que oram, ande com pessoas que leem, ande com pessoas que vão te levar num nível de unção diferente, um nível de unção maior. Amém, igreja? Aleluia. E o terceiro passo para atingirmos e alcançarmos o propósito de Deus em nossas vidas é buscar novas experiências. Repita comigo: buscar novas experiências. João 14 fala isso, capítulo 14, versículo 12. É isso. É João 14, 12. Olha o que ele fala: em verdade lhes digo que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. Ele já está mais uma vez se preparando a sua ida para os céus, mas olha a palavra que ele deixa: se você acreditar em mim, eu estou dizendo, vocês vão fazer tudo que eu fiz e vão fazer coisas maiores ainda. Amém, igreja? Deixa eu repetir isso aqui, porque isso aí é para você e é para mim. Jesus disse para mim e para você: se você acreditar nele, você vai fazer obras iguais e até maiores daquele que ele fez. Aleluias. E como que eu faço isso? Somente buscando novas experiências, irmãos. Se nós não sairmos da nossa zona de conforto e comodismo, não iremos fazer obras maiores. O apóstolo Pedro, após a ida de Jesus para os céus, ele experimentou coisas maiores. Ele viveu coisas
maiores. Por quê? Porque ele decidiu viver novas experiências. Primeira pregação dele, 5.000 pessoas aceitaram Jesus. Segunda pregação, 3.000 pessoas aceitaram Jesus. Ou seja, já de imediato ele começou a fazer obras maiores do que Jesus fez. Por quê? Porque ele se dispôs a viver novas experiências, coisas maiores. E olha só, Jesus já não estava mais com ele, fisicamente. O Espírito Santo estava com ele, mas fisicamente Jesus não estava com ele. Muitas das vezes as pessoas travam em não realizar coisas maiores porque se apoiam em outras. É a esposa que apoia no marido, é o marido que apoia na esposa. Ah, se ela não for, não vou. Ou se ele não for, não vou. Você já viu isso? Ou é só aqui que às vezes acontece? Se ela não for, não vou. Ah, eu vou falar com ela. Se ela quiser ir, eu vou. Meu irmão, enquanto nós mantivermos o nosso apoio em outras pessoas e não na palavra confiada a nós, nós não iremos viver o extraordinário de Deus para as nossas vidas. Enquanto não sairmos do apoio. Você, mulher, que ainda não tem o seu marido convertido, seja coluna na tua casa. Você, homem, tome postura de coluna na tua casa. O sacerdócio, eu vou falar aqui com os homens e com os pais, o sacerdócio é seu. A responsabilidade de trazer a glória para dentro de casa é sua, não é da tua esposa. É nesse momento que as esposas falam glória a Deus. É sua, meu irmão. É sua responsabilidade chamar a tua família para oração. É sua responsabilidade chamar a tua família para congregar. É sua responsabilidade chamar a tua família para um nível de intimidade maior com Cristo. Porque o homem e o provedor, sim, tem muitos pais aí que são provedores, trabalham, trazem o pão, trazem o leite, trazem o alimento para dentro de casa. Mas a Bíblia não nos diz que é somente isso. Ele também tem que ser protetor. Olha só. Tem muitos pais também que são provedores e também protegem seus lares. Mas a Bíblia também nos fala que o homem e o pai têm o papel de ser sacerdote do lar. Ou seja, o homem é provedor, protetor e sacerdote. Provedor que traz o mantimento para dentro de casa. Protetor que protege a família, sempre em alerta. Em todo o tempo protegendo a sua esposa e seus filhos. E sacerdote trazendo a presença de Deus para dentro de casa. Aleluias. E é somente assim, buscando novas experiências e não dependendo de terceiros para fazer alguma coisa, somente esperando o altar chamar para uma oração, para chamar para uma vigília, para chamar para um jejum. Não. Homens e mulheres que querem buscar e viver novas experiências em Deus e fazer obras maiores que Cristo fez, precisam ser homens e mulheres de atitude, que buscam novas experiências. Só vamos conseguir realizar grandes obras se nos expormos a novas experiências. Ah, mas eu estou sozinho agora. Não. Os discípulos viveram 3 anos com Jesus. E depois que ele partiu, eles fizeram coisas maiores. Por que nós não podemos fazer? Por que eu e por que você não podemos mais fazer? Todos nós temos essa capacidade, amém, igreja? Aleluia. Então, nós podemos dizer que o seguinte: nós não estamos sozinhos. Às vezes, nós nos enxergamos num barco, no meio do mar, no mar revolto, e percebemos que Jesus, ele não está dentro do barco, assim como aqueles discípulos. Quando Jesus fala, vai na frente, lá em Marcos fala isso, Marcos 6. Vai na frente que eu vou depois, eu vou continuar aqui na praia, atendendo. E os discípulos foram. Aí chega um momento no meio do mar, o vento começa a ficar revolto. E o que acontece? Muitas das vezes nós sentimos essa sensação, essa experiência. Eu estou no meio do mar, o mar está revolto, eu não estou vendo a presença de Deus aqui comigo, eu estou achando que esse barco aqui vai afundar. Quantos já tiveram esse sentimento aí consigo? Eu sou o primeiro a levantar a mão. Nossa, Deus do céu, está tudo acontecendo ao contrário do que eu imaginava. Está tudo embolado, as coisas não estão dando certo, estou colocando a mão e tudo que eu estou colocando a mão, ao invés de virar ouro, está me dando prejuízo. Mas a palavra de Deus diz que naquele momento
Jesus aparece andando sobre as águas. E os discípulos ali ficam espantados porque não sabiam o que era, mas ele se revela como aquele protetor que nunca nos abandonou, sempre está conosco. Mas às vezes ele vai deixar com que a gente vá sozinho no barco e ele vai lá da praia observando o que nós estamos fazendo. Ele só nos dá a direção. Vai, eu estou daqui olhando. Vai. Se vacilar, eu estou aqui contigo. Se alguma coisa acontecer de errado, eu estou aqui contigo. Você acredita nisso, igreja? Você acredita nisso? Deus está falando com você nessa noite. Eu não vou te deixar sozinho. Eu não vou te deixar sozinho. Pode ir, viva novas experiências em Deus. Eu estou contigo. Talvez falta um passo para o extraordinário de Deus acontecer na sua vida. E é esse passo de fé que nós andamos em cima